Olá, minhas irmãs do MCM, da Igreja Batista Central. Aqui quem fala é a Andressa. E antes de começarmos o estudo de hoje, logo mais com a irmã Elba, que vem em seguida, nós vamos cantar. E o primeiro cântico que a gente escolheu é uma música que comumente a gente canta na igreja abraçando nossos irmãos. E ainda não estamos podendo fazer isso. Mas eu convido vocês a cantarem da onde você estiver, lembrando dos nossos momentos juntos e pensando que logo mais estaremos podendo cantar mais perto, uma da outra. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa está para mim, querido irmão. Essa próxima música que escolhemos também é uma música bastante conhecida por nós, bastante cantada. E um dos versos dela diz: posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. És desde perto e não de longe. Que você sinta essa verdade enquanto canta, sinta a presença de Deus, se sinta abraçada por Ele, confortada por Ele neste momento. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a
aqui novamente, hein? Ouvir a música dessa moça bonita? E é isso aí, né? Nós temos um novo coração. E fala também que Deus é um Deus de perto. Deus não é um Deus de longe. E fala também que o choro pode até durar, mas a alegria vem pela manhã. E é sobre isso aí, né? Sobre esse estado de coisas que nós estamos atravessando, que nós queremos te deixar uma palavra de ânimo, uma palavra de entusiasmo. Mesmo no meio do caos, nós podemos confiar no nosso Deus. Pois é, nós estamos aí com o nosso MCM, Mulher Cristã em Missão. Dessa vez diferente, né? Nós não temos aquela nossa reunião lá da igreja tão gostosa, onde tem as palestras, né? Onde os grupos estão reunidos, né? Nós temos alguns grupos lá, as irmãs se lembram? MCM, Mulher Cristã em Missão. Nós temos o grupo das mulheres jovens, as moças, né? De 17 a 35 anos, as moças, as mulheres solteiras, né? E sem filhos. E temos a mulher singular, esse grupo da mulher jovem é a Gisele, que estava à frente deles, as irmãs se lembram, né? Temos a mulher singular, que são as mulheres de 17, né, a 60 anos, sem filhos ou com filhos também jovens, com os filhos adultos. E nesse grupo estão também as irmãs casadas, as irmãs divorciadas, as irmãs viúvas, mas aquelas que têm filhos já grandes, adultos, né? Ou jovens. Temos a mulher mãe, é a mulher até 60 anos também, que tem filhos, crianças, os pequenininhos, né? Ou filhos também, adolescentes. E temos a mulher plena, que somos nós, né? Acima de 60 anos, ou terceira idade. Então a gente sempre estava fazendo o nosso encontro, isso aí a gente começou há pouco tempo nas nossas reuniões, parece que nós tivemos 2 ou 3 reuniões, mas agora com a pandemia, né, nós tivemos que nos isolar, parar um pouquinho, mas estamos continuando com esse bate-papo, com essa palavra de exortação, de ajuda. E antes da gente começar, a nossa palavra é uma palavra rápida, mas é a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ela não volta vazia, ela fica nos nossos corações. E sabemos que cada uma de nós somos diferentes. Deus não fez ninguém igualzinho, né? Deus fez cada um com as suas características, umas feias, outras bonitas, mas que para Deus são todas bonitas, né? E para nós também, né? Mas cada um com a sua capacidade de enfrentamento, de enfrentar as situações, as intempéries da vida. Mas antes da gente falar a vocês, irmãs, Deus já tem nos falado, nós queremos orar. Nós queremos pedir que a orientação de Deus venha sobre as nossas vidas. Vamos orar? Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, estamos, Senhor Deus, na Tua presença nessa noite e queremos, ó Pai Santo, ouvir a Tua voz. Queremos que, através do Teu Santo Espírito, Tu estejas nos falando. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a entendermos a Tua palavra, a compreendermos, Senhor Deus, essa situação que nós estamos vivendo e ajuda-nos, ó Pai Santo, a enfrentá-la de uma forma que te agrade, de uma forma que faça bem às nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai Santo, ajude a cada uma irmã, ajude a Tua igreja, ajude-nos, Senhor Deus, para que possamos sair dessa crise sadias, em perfeito
perfeito uso da nossa razão, do nosso raciocínio e mais ainda em perfeita comunhão contigo. Nós estamos tendo mais tempo e que esse tempo, Senhor, seja gasto na comunhão contigo, na oração, na leitura da tua palavra, na comunhão com os nossos irmãos, mesmo por vídeos, telefones, por qualquer outro meio de comunicação. Ajuda-nos a crescer. Nós oramos com perdão das nossas faltas, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, irmãs. Então vamos lá. Eu disse, né, que a gente iria falar sobre esse estado de coisas, né, que esse caos que estamos vivendo, não só aqui no nosso Brasil, mas no mundo todo, né? As irmãs acompanham, em umas mais, outras menos, né, os nossos meios de comunicação, especialmente a televisão, e vê como tem sido triste, como mortes e mais mortes está acontecendo. E sabemos que a coisa vai passar, né? A única coisa que fica eternamente é a palavra de Deus. Ele diz isso. Todas as coisas passam, todas vão passando, mas a palavra dele permanece para sempre. E é natural, meus irmãos, por mais que nós confiemos em Deus, por mais que nós tenhamos fé, e a Bíblia fala do tamanhozinho de um grão de mostarda, nós vamos ficar, sim, um pouco apreensivos, né, com essa situação. Não só aqui, mas em todo o mundo. Nós ficamos apreensivos e muitas das vezes nós ficamos temerosos e começamos a questionar, começamos a nos indagar a nós mesmas. Até quando? Até quando teremos que ficar nesse confinamento em nossas casas? Nesse isolamento social? Quando é que nós teremos as vacinas para parar com isso aí? Quando é que nós vamos vencer esse vírus? E ainda perguntamos, será que vai voltar tudo ao que era antes? Tudo igual como antes dessa pandemia? E essas perguntas, minhas irmãs, permanecem no ar. Nós não temos respostas para elas. Quando é que vai passar? Nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos certeza, é que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Ele tem o controle todo em suas mãos. E nós sabemos também que Ele não é o culpado por nada disso que tem acontecido. Quando Deus fez o homem ali no jardim do Éden, Deus, após ser criado, Deus viu que a sua criação era muito boa, era perfeita. E Deus deu ao homem o direito do livre arbítrio, ou o direito de decidir, a capacidade de pensar, de raciocinar, de agir em qualquer situação, sobre todas as coisas. Deus não cria fantoches, Deus não cria bonecos, Deus não cria robôs, mas Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que nós somos diferentes das outras coisas criadas, dos animais. Nós fomos criados à semelhança de Cristo. Mas o homem recebe de Deus uma ordem. E essa ordem, ela deveria ser cumprida. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, nos diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Com o direito do seu livre-arbítrio, que Adão possuía, ele faz a sua escolha. Resolve desobedecer ao seu Criador e sofre as consequências. Ele erra o alvo,
que é o alvo da soberana vontade do Senhor. E para toda escolha tem as suas consequências, né? Tem um ditado, e mesmo na própria palavra de Deus fala que quem semeia ventos, colhe tempestades. Então, toda ação nossa existe uma reação. E Adão, ao fazer a sua escolha, ele teve a consequência dela. Nós sabemos também que as Escrituras se cumprem também quando ela nos fala sobre o final dos tempos. Vamos lá. Em Lucas, capítulo 21, versículo 11, a Bíblia nos diz: haverá grandes terremotos, haverá epidemias, fome, terremotos em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Mas a Bíblia diz que ainda não é o fim, é o início, é o princípio de dores. A gente vê muitas das vezes a história toda, né, da humanidade, pessoas marcando o final dos tempos, às vezes até subindo para os montes, esperando a volta do Senhor. Mas ninguém sabe. E Jesus, uma vez perguntado pelos seus discípulos: mestre, diz a nós, quando é que vai ser? Qual que é a data do final dos tempos? E Jesus responde: ninguém sabe, nem mesmo os anjos que estão nos céus, nem o Filho, nem eu sei, mas o Pai, o meu Pai, o vosso Pai, ele sabe quando é que vai ser o final de todas as coisas. Tá? Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Como Deus está no controle de tudo, e como Ele é o nosso Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele não cria o homem e o abandona à sua própria sorte. Nós somos filhos. E Ele diz assim, olha, que pai, que um filho pedindo a ele um pão, lhe dá uma pedra. Pedindo um peixe, lhe dá uma serpente. Quanto mais eu, vosso Pai. Se vocês me pedirem, eu vou dar coisas boas a vocês. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele sabe que nós somos ansiosos. Mas ele pede para que nós lancemos sobre ele essa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Ele é um pai que zela por seus filhos. Toma conta dos seus filhos. E ele pede que nós confiemos, que nós lancemos sobre ele essa nossa ansiedade, esse nosso medo, porque ele cuida de nós. Mas é necessário, irmãs, que nós queiramos ser tratados, queiramos ser conduzidos, ser protegidos por ele. Nós precisamos lançar sobre ele essa nossa ansiedade, esse nosso medo, sabendo que ele tem cuidado, ele sente prazer em cuidar de nós. Mas ele ainda continua falando na sua palavra, na Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo 25, ele fala assim, olha, precisa andar ansioso, não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pela comida, nem pela vestimenta, nem qualquer outra situação. Vocês não precisam ter medo, não precisam ficar ansiosos, porque eu cuido de vocês. Deus cuida de vocês. E ele continua falando ainda nessa mesma passagem das Escrituras, lá no final do capítulo, ele fala assim, olha, no versículo 31, ele fala assim, não vos inquieteis, não tenhais medo. Vosso Pai Celestial sabe de tudo isso que vocês estão passando, dessa epidemia toda, né? Desse descontrole da natureza,
desse descontrole da sociedade, do homem. Eu sei de tudo isso. Eu estou acordada, eu não durmo. E nos aconselha, lá em Mateus, busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Também a sua justiça. A justiça de Deus é perfeita, a justiça do homem é falha. Então busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes, né, irmãos, nós queremos resolver, o homem quer resolver as coisas com a sua justiça. A gente está vendo isso aí, né, está acontecendo, mas a justiça do homem é falha. Então Jesus nos pede para lançarmos sobre Deus a nossa inquietude, né, e buscá-lo também em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a coisa fica diferente. É muito lindo e nós podemos descansar, porque sabemos que Deus está no controle. Já viu aquela ilustração daquele navio muito grande que estava enfrentando uma tempestade e uma criança lá brincando, tranquilo, o pessoal todo desesperado, né? E quase indo a pique, as águas quase invadindo aquela embarcação, e eles veem, alguém vê aquele menino brincando, tranquilo naquele barco, e pergunta, mas você não está vendo que nós estamos correndo risco de vida? Olha só a tempestade que está. Ele simplesmente disse, eu não tenho medo. Meu pai é o piloto. Meu pai está no controle desse barco. E assim somos nós. Quando nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida, Ele cuida de nós, nós podemos ficar descansados nele. E ainda nas promessas, falando ainda sobre as promessas de Jesus, na palavra dele, ele fala ainda, não temas, não fiquem com medo, não te assombres, porque eu, o Senhor teu Deus, te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Muitas das vezes as nossas forças vão acabando, o nosso medo vai crescendo, a nossa ansiedade vai aumentando, e aí vem os problemas físicos, às vezes vem a falta de ar, né? E às vezes vem a insônia, a falta de sono, né? Mas Deus fala, não fique assim, eu sou o teu Deus, eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle da sua embarcação, porque eu estou te dando força, eu estou te fortalecendo, eu estou te ajudando com a minha destra, a minha mão direita, porque eu sou fiel. Minhas irmãs, nós, como filhos de Deus, o nosso dever é buscar essa força que vem do Senhor, essa força que vem de Deus, e nos fortalecermos nele, né? E estando, depois que nós buscamos essa força em Deus, e a gente estando forte, qual que é o nosso dever? Estender as nossas mãos para o nosso irmão. Nós não somos uma ilha, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade, nós temos uma família espiritual que é a igreja. Então, nós sabemos que alguns são mais fortes, outros são mais fracos, mas a Bíblia fala assim, olha, esforçai, dê a mão ao seu irmão. Nessa caminhada cristã, ele está mais fraco, ele precisa de você. E ainda Isaías nos diz assim, um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, sê forte. Se nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor, se nós estamos buscando essa força que o Senhor está dando, se nós estamos tranquilos nele, nós precisamos ajudar o nosso irmão mais forte.
qualquer situação, em qualquer sentido. É no ouvir. Às vezes o irmão quer apenas ser ouvido. Então vamos ligar, vamos fazer um telefonema para ele. É numa oração. Ore, mesmo do seu celular, mesmo do seu fixo, ore por aquele irmão. Ele precisa da nossa força. Ele precisa da força que nós temos e a força que vem do Senhor. Minhas irmãs, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a gente, pensando nisso aí, humanamente falando, isso é um absurdo. Certeza daquilo que se espera. Mas se eu espero uma coisa, como é que eu vou ter certeza? E a prova das coisas que não se veem, como é que eu posso ter prova daquilo que eu não estou vendo? Mas isso é fé. Está lá em Hebreus, o autor de Hebreus nos fala. Então nós precisamos crer. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós temos uma certeza também que Jesus virá. Nós temos a certeza que nada é eterno nessa terra. Tudo vai passar. Ele diz que todas essas coisas, eu já falei anteriormente, passarão. Mas as minhas palavras não vai passar. Então nós sabemos que tem um fim para todas essas coisas. Quando? Nós não sabemos. No tempo certo, no tempo de Deus, as coisas irão chegar. E nós precisamos, irmãs, estar preparadas, confiantes, certas que a nossa pátria não é aqui, né? O nosso reino não é aqui. Nós somos cidadãs de outro reino, do reino espiritual. O nosso reino está no céu. Nós precisamos descansar no Senhor, que Ele tem o melhor para nós. Descansemos, irmãs, no Senhor e demos a Ele a glória, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus nos ajude, irmãs, a buscarmos a Ele, a estarmos firmes, preparados para aquele dia final. Mas enquanto aquele dia não chega, estarmos firmes, estarmos confiantes nas promessas de Deus. Todas as suas promessas se cumpriram, se cumprem e se cumprirão ainda, até no final dos tempos. E nós precisamos crer nisso aí. Deus é um Deus de auxílio, é um Deus de ajuda, é um Deus que nos abraça, é um Deus que nos orienta e nos dirige. Que Deus esteja nos abençoando. Então, irmãos, é a nossa palavra hoje, né? Nesse nosso encontro tão rápido, é a nossa palavra. Que possamos logo sair, né, dessa crise, dessa pandemia. Nós temos a nossa reunião agora em julho, primeiro sábado de julho. Como será? Né? Será que nós estamos no vídeo? Será que nós estaremos todas juntas, nos abraçando, nos encontrando com as nossas reuniões tão gostosas, tão boas, comendo, rindo, né? E matando a saudade das irmãs? Nós não sabemos, Deus sabe. Mas enquanto isso, vamos testemunhar, vamos falar de qualquer situação, em qualquer situação que nós estejamos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, por telefone. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Vamos nos preparar, né, para esse dia. E vamos lembrar que o MCM, Mulher Cristã em Missão, continua em pé. Continua em pé. Nós teríamos agora em julho, né, no encontro de julho, no primeiro sábado, teria a nossa festinha dos aniversariantes do semestre, né, de janeiro a junho. Mas eu não sei se nós vamos poder fazer.
Mas, se não puder, a gente joga para dezembro, final de dezembro, nossa reunião anual, e a gente comemora, né, o primeiro e o segundo semestre. Não é uma ideia boa também? Né? Então, é isso aí, viu, irmãs? E que Deus nos abençoe, nos guarde, Deus levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Vamos orar. Eu quero agradecer a todas as irmãs que deixaram esse tempinho disponível para nessa noite estar ouvindo um pouco da palavra de Deus. Vamos orar e assim nós teremos terminado. Senhor Deus, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra e nós te agradecemos, Senhor Deus, porque ela é atual nas nossas vidas. Tantos anos se passaram, mais de 2000 anos, Senhor Deus, que ela foi escrita, mas é como se ela tivesse sido escrita hoje, ó Pai. As coisas que estão acontecendo, as coisas que vão acontecer, que nós não sabemos, foram escritas há tanto tempo. Por isso que a gente vê que ela é a palavra Tua, é uma palavra que é inspirada, é uma palavra viva que fala aos nossos corações. Nós te agradecemos pelas Tuas promessas, mesmo em meio a essa pandemia, a esse transtorno mundial. Nós queremos continuar crendo que Tu és o Deus que nos abraça, o Deus que nos acolhe, um Deus que nos fala assim, olha, não precisa ter medo, eu te tomo pela Tua mão direita, com a minha mão direita eu te tomo e te falo, eu te ajudo, não precisa ter medo. Nós nos alegramos em Ti, nós confiamos em Ti, ó Pai, e nós queremos Te render a nossa adoração, o nosso louvor. Essas coisas nós pedimos, te agradecemos, colocamos, ó Pai, cada vida de cada uma irmã, ó Pai Santo, da nossa querida igreja, diante de Ti. Ó Senhor Deus, derrame sobre nós a Tua bênção, derrame sobre nós a Tua paz. Inunda-nos, ó Pai Santo, com Teu Santo Espírito. Nós te pedimos e nós bendizemos a Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.